Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Gostaria de fazer uma breve reflexão com base no texto de João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 em diante, referente à refeição noturna do Senhor, também conhecido como missa, Eucaristia, celebração da morte de Jesus, enfim, memorial. A questão é, Jesus deu orientações, deu instruções, especificamente em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, e o apóstolo Paulo recapitulou em 1 Coríntios capítulo 11, referente a como Jesus fez a instituição, ou instituiu, a celebração da morte dele, a refeição noturna, após a Páscoa, passando então o pão e pedindo que todos comessem em memória dele, e depois da mesma forma o vinho, para que todos bebessem em memória dele, e persistissem em fazer isso. Jesus disse em João capítulo 6, versículos 53 em diante assim: Assim Jesus lhes disse, digo-lhes com toda certeza, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiro alimento e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue permanece em união comigo e eu em união com ele. Jesus ilustrou a sua carne, o seu corpo, o seu sangue, sua vida, na celebração da morte dele, usando então o pão e o vinho, dizendo que comessem e bebessem, ilustrando exatamente essas palavras aqui que foram tomadas como literais pelos judeus, que ficaram escandalizados, achando que Jesus estava falando para comer a carne dele literal. Na verdade, o que Jesus estava indicando ali era uma comunhão simbólica, representada naqueles emblemas do pão e do vinho. A pergunta que eu faço para você é, na sua organização religiosa, você tem a liberdade de obedecer essas palavras de Jesus? Você tem a liberdade de comer e de beber dos emblemas? Ou na sua organização religiosa, a liderança faz questão de te instruir para que você não faça isso? E caso eles te instruam dizendo que você não faça isso, será que isso está na Bíblia? Tem alguma orientação na Bíblia que diga que as pessoas, durante a celebração memorial da morte de Jesus, não deveriam comer e beber dos emblemas? Tem algum texto na Bíblia que diz isso? Que você não deveria comer e beber dos emblemas e simplesmente passar de mão em mão? E caso você esteja numa organização religiosa onde é incentivado a fazer isso, será que você está numa organização de controle mental? E caso você perceba que realmente está numa organização de controle mental, você tem a liberdade de expressar sua opinião e dizer que não concorda sem sofrer nenhum tipo de punição? Jesus disse que nós precisamos comer e beber da sua carne e do seu sangue, respectivamente, de forma simbólica. Obedecer a Cristo significa vida, significa estar em união com Ele. A questão é que você tem a liberdade de escolher obedecer a Jesus ou obedecer a líderes humanos. A decisão é sua e o resultado das suas decisões também vão sobrecair sobre vocês. Sobre você mesmo, né, que escolher no caso. Mas nós esperamos que você escolha seguir a Cristo, porque seguir a Cristo significa vida eterna. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.